Bom, pessoal, aqui estamos nós para nossa aula de hoje. Vamos começar um trabalho, vamos começar a fazer as aulas aqui do nosso curso de teologia, do nosso bacharel. Lembrando vocês que é uma proposta para trazer base teológica para vocês. Então aí eu chego em outro ponto. O que é base teológica? Esse é o problema. Agora a gente vai entrar numa introdução primeiro a questão do panorama bíblico em si. O que é o panorama bíblico? Por que nós precisamos dele? Não sei se você já viu na divulgação do nosso curso, com as imagens que a gente coloca o seguinte: você sabe o que é contexto bíblico? Você sabe o que é contexto histórico? Você sabe o que é contexto geográfico? Você conhece a arqueologia bíblica? O panorama bíblico é uma união disso que te dá um contexto básico estrutural para você estudar a Bíblia. Como assim? Ele não é uma história bíblica, uma coisa exaustiva que você vai atacar. Mas o que ele faz? Ele te dá um pano de fundo suficiente onde você consiga entender a Bíblia. Porque não adianta nada você pegar uma passagem e trazer ela fria, ela dura para o nosso tempo de hoje. Nós temos que entender que os acontecimentos bíblicos aconteceram em uma outra época, uma outra cultura, uma outra fase da humanidade. Não estou dizendo que a palavra de Deus ela tem data de vencimento. Não, de jeito nenhum. Mas existem questões que nós precisamos entender para poder aplicar a palavra de Deus à nossa vida hoje. Ao lermos a Bíblia, nós nos deparamos com milhares de termos, expressões de época, que tornam o texto muitas vezes difícil de decifrar, difícil de entender, difícil de compreender. Isso acontece porque a Bíblia foi escrita há dezenas de séculos atrás, em uma sociedade de hábitos peculiares, que eram muito próprios da época e dos costumes do tempo. Entre o homem moderno e os escritos bíblicos existem diversos abismos culturais, geográficos, sociais, tecnológicos, religiosos, econômicos. Eu sempre dou um exemplo do professor Pickering, pessoal. Ele deu uma entrevista, inclusive o vídeo deve estar aqui no canal. Ele deu aqui no curso. Ele deu uma entrevista uma vez e ele falou o seguinte, que ele foi pregar o evangelho numa tribo indígena e ele viu a dificuldade do entendimento dos índios no evangelho. Mas como assim? Que ele chegou para os índios e falou que Cristo é o pão da terra. O índio olhou bem para a cara dele e falou, tá. E que isso não causou impacto no índio. Por quê? Porque o pão não é um alimento importante na dieta indígena. Agora, no momento em que ele falou que Jesus era a mandioca da terra, que ele era a mandioca, os índios já falaram, agora entendemos a importância de Cristo. Por quê? Porque a mandioca é central na alimentação deles. Perceberam? Até uma coisa comum que a gente não entende como pão pode nos trazer pode mudar totalmente a questão, a percepção. Nós temos que entender que nós temos que levar a palavra de Deus dentro de uma exatidão incontestável. Agora, nós temos que entender também, tá, que existem pormenores que nós temos que dar exemplos, nós temos que fornecer um contexto. Explicar para o índio, por exemplo, olha, o Jesus era o pão da terra, porque lá onde ele morou, o principal alimento deles era o pão. Seria como comparar que Jesus é a mandioca da terra. É a mandioca, é o alimento mais importante deles. E como você vai entender isso? Entendendo todo o pano de fundo bíblico, que você começa a ver no panorama bíblico. Ignorar o conhecimento dos
contextos dos tempos bíblicos, a esse contexto nós chamamos de um panorama, é uma necessidade e faz com que muitas pessoas obtenham a pior interpretação possível de suas leituras bíblicas. Daí saem aqueles pregadores que só falam frases de efeito. Por quê? Porque ele pega o versículo, como se o texto bíblico tivesse sido escrito em capítulo e versículo, ele pega aquilo lá, isoladamente, independente de um contexto geral, de um contexto histórico, de como aquilo aconteceu, tira do sentido e faz aquela rebimboca que todos estamos cansados de ver aí nos telepregadores, né? Que eu não sei até que ponto é falta de conhecimento e até que ponto é mau caratismo mesmo. Mas não é essa a nossa discussão. Mesmo vivendo na mesma época, é bem provável que pessoas de diferentes regiões do mundo não se entendam mesmo falando a mesma língua, pois as expressões que usam são diferentes. Nesse caso, existem bem menos abismos entre essas duas pessoas do que entre o escritor bíblico e nós. Vou dar outro exemplo. Não sei se vocês já assistiram algum vídeo meu que eu falei, mas meu pai era um português lá da terrinha. E ele me falou o seguinte, que lá em Portugal tem algumas coisas muito diferentes. Se você ir lá e pedir um pão francês, o cara vai olhar para a tua cara e vai falar, hã? Não vai entender o que é. Mas se você pedir um cacetinho, é um pão francês. Olha que interessante. Então, nós, dentro da própria língua portuguesa, nós temos diferenças. Então, imagina no caso da Bíblia, que aconteceu há tanto tempo atrás. Um missionário, quando vai a campo, já sabe antecipadamente que sofrerá um choque cultural. Terá um tempo de adaptação na nova cultura em que vive. Terá que compreendê-la para fazer com que aquelas pessoas compreendam o Evangelho. Imagine você conversando com um cidadão inglês, você diz a ele que vai tomar o ônibus. Então ele responde, como pode? Em um ônibus cabe muito líquido. Sem mencionar que o ônibus é sólido. Olha só. Ele entendeu que você irá beber, tomar um ônibus. Então ele lhe pergunta, você quer dizer que vai ter um ônibus? E você responde, não, eu não vou comprar um. A confusão acontece porque o brasileiro diz tomar um ônibus. Já o americano diz, I will have a bus. Ou seja, eu vou ter um ônibus. Olha outro exemplo. Aqui está o porquê essa disciplina vai nos ajudar muito na extração e no entendimento sobre todos os contextos bíblicos, sociais, econômicos, culturais, tecnológicos, religiosos. Nós vamos fazer um pente fino em si, nós vamos fazer nós vamos ter um escopo geral sobre esses aspectos na matéria de panorama bíblico. Nós vamos ter o geralzão, o pormenor nós vamos ter em cada uma dessas matérias. Então nós vamos ter contextos sociais, econômicos, culturais, tecnológicos, religiosos, que a gente necessita para compreender a maioria das coisas na hora de ler a Bíblia. Se às vezes é difícil conversar com um vizinho que veio de outra região, do mesmo país, na qual você não conhece a sociedade, imagine então, para compreender muitas coisas escritas há dezenas de séculos atrás. É realmente necessário um estudo das sociedades nos tempos bíblicos. Para se realizar esse estudo, é necessário ter uma mente aberta para poder compreender a mente de outras pessoas que viveram na antiguidade. Muita pesquisa, assim como também é necessário saber de antemão que nunca se obterá um sucesso absoluto nesse tipo de pesquisa. Essa disciplina vai introduzir a gente no meio dessas sociedades, vai dar uma ideia de como era a sociedade na época da Bíblia. Após cumprir essa disciplina, você vai conseguir ler a Bíblia quase como uma pessoa da época, tendo uma ideia geral. Já vai ter condições de utilizar o plano de leitura que está aqui nesse módulo do curso, né? Porque você vai ter uma ideia bem geral, mas um contexto que você vai poder ter acesso.
E isso é de grande importância, pois você tem que primeiramente compreender o que o texto bíblico dizia ao homem daquela época, para depois poder compreender o que ele diz para o homem de hoje. Bom, pessoal, nós vamos ter um exemplo aqui na introdução. Na próxima aula nós vamos ter um exemplo, que é o exemplo da igreja de Laodiceia. Tá? Então, na próxima aula nós vamos pegar o exemplo da palavra lá em Apocalipse 3, 14 até o 22, onde nós vamos entender a mensagem de Laodiceia. É um exemplo para depois a gente entrar na matéria em si. Então, essa foi nossa primeira aula, nossa introdução. Vamos ter a próxima daqui a pouco.